Paz do Senhor a todos. Amém. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Peço, por favor, que os irmãos fiquem de pé para a gente fazer a oração inicial. Peço também que os irmãos que estão em casa também fiquem ligados no mesmo espírito. Feche os seus olhos, oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nos encontramos, Senhor amado, na Tua presença, na Tua casa, para mais, Pai amado, um dia, para mais de escola bíblica dominical, Senhor. Deus é um Deus poderoso, te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade, ó Pai. Te agradecemos pelo nosso respirar, pelo nosso levantar, Pai. Deus, toma, Pai amado, todas as taças em Tuas mãos, ó Pai. Toma os teus servos e servas, Pai amado, que tomaram a decisão de se batizar. Abençoa os teus filhos. Toma, Pai amado, as orar em tuas mãos, ó Pai. Usa ela para ministrar a sua palavra, Pai amado, aos teus servos, Senhor. Toma, Deus amado, as crianças. Toma, Pai amado, a classe dos adultos. Toma a tua igreja em tuas mãos. Abra a janela do nosso entendimento. Nos usa poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje, continuando, o tema de Davi, hoje ministrarei a última aula desse tema, semana que vem vamos introduzir um novo tema, mas como a palavra de Deus nos ensina, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então essas aulas que estamos ministrando estão sendo muito enriquecedoras ali para nossas vidas materiais e espirituais. Temos muito ainda a aprender sobre Davi, nessas 5, 6 aulas que ministramos. É um espaço pequeno para falarmos de um homem de tamanha magnitude, que foi usado poderosamente por Deus. Mas hoje vamos falar de algo também muito importante que Davi fez em Israel durante seu reinado. O tema da lição é Davi e a restauração do culto a Jeová. Na lição, o texto áureo diz, está em 1 Crônicas 16, 29, diz: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presente e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O tema de hoje é um tema muito valioso para nós também nos dias de hoje, porque precisamos cultuar o Senhor em todo o tempo, mas também há realmente o culto, com todas as suas liturgias, há realmente aquele momento que precisamos separar para adoração, para louvor, para falarmos a palavra do Senhor, que é o nosso culto racional. Então vamos falar um pouco disso hoje. Na leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios 16, do 7 ao 14, diz assim: então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios,
e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Para entendermos melhor, né, o contexto em que aconteceu isso, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Samuel capítulo 7 diz assim, versículo 1 e 2: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. No contexto em que Davi reina sobre Israel, o seu antecessor Saul havia desobedecido ao Senhor. E com essa desobediência, diz a palavra que o Espírito do Senhor se afasta de Saul. Com isso, os filisteus pelejam contra Israel e eles vencem uma batalha. Isso está em 1 Samuel, né, do 4 ao 6, essa narrativa. Eles vencem aquela batalha e naquela batalha eles levam a arca da aliança para o seu território. Com isso, eles colocam aquela arca num templo de um deus lá que eles adoravam. Diz a palavra do Senhor que aquele templo amanhece destruído. Os filisteus começam a temer a presença da arca. Eles levam para um lugar e cada cidade por onde a arca passou, a cidade também era acometida pela mão do Senhor. O juízo do Senhor vinha sobre aquela cidade, de tal maneira que, quando chega aqui no capítulo 7, os filisteus enviam a arca para fora das cidades. Eles reconhecem que eles não podem permanecer com a arca da aliança em suas terras. Então eles tiram aquela arca ali, porque eles estavam sendo acometidos por enfermidades. Eles tiram aquela arca dali e levam para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, essa arca ela permanece ali durante 20 anos, como bem lemos aqui na palavra do Senhor. Bem sabemos que a arca simboliza, né, a presença de Deus. Então a gente bem aprende que a presença de Deus só fica, né, Deus só permite adentrar em casa, e hoje nós somos o templo do Espírito, né, que esteja limpa, que esteja pura, que esteja santificada, né? Até com o povo ali, em determinado momento, pediu para Moisés que queria ver Deus. Deus fala: Moisés, santifica o povo, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então, o relacionamento para com Deus, o encontro para com Deus, né, depende de uma vida reta, de uma vida de santidade. Mas a nossa igreja, não a nossa igreja casa de adoração, mas a igreja desse presente século, tem que tomar um cuidado, porque para não confundir, quando Jesus
ele é crucificado lá em Mateus 27, 51, a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo ele se rasga, né? Há um terremoto na terra, aqueles que haviam morrido, alguns ressuscitam e vão para a glória. Tamanho e tremendo foi aquele dia a qual o Senhor disse que está consumado. O Senhor derrama o seu sangue na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou. O que é o véu do templo? Dentro do tabernáculo antigo, né, ele era dividido por, digamos assim, por seções, né, e o último setor entre o templo em que o sacerdote poderia adentrar e o santíssimo lugar onde ficava a arca do Senhor e o propiciatório, ali só o sumo sacerdote podia adentrar, e mesmo assim depois de oferecer o holocausto pela própria vida, ou seja, um ato de santificação e um ato de purificação. Mas diz a palavra do Senhor que em Mateus 27, 51, o véu do templo se rasgou, dando total liberdade para chegarmos também à presença de Deus. Mas devemos tomar cuidado, nós vamos ler alguns detalhes aqui, mas o véu do templo se rasgou, mas no tabernáculo antigo haviam 7 itens bem preciosos ali que não poderiam faltar naquele culto. Havia o altar do holocausto, né, onde eles sacrificavam ali pelo pecado do povo. Os sacerdotes sacrificavam um pouco mais ali dentro da área do tabernáculo, mas não dentro do templo. Antes de adentrar o templo, a sua porta havia uma bacia de bronze que eles deveriam lavar as suas mãos e lavar os seus pés, um sinal de purificação. Havia a mesa dos pães, né, dos pães da proposição, que 2 vezes ao dia ali, os sacerdotes levitas deveriam manter aqueles pães asmos ali naquela mesa, que significa o quê? O sustento de Deus para com Israel. Isso que eu estou falando está tudo em Êxodo do 25 ao 30, tá? Eu só não vou ler cada um para a gente não ficar muito extenso. Mais à frente, já chegando quase no Santíssimo Lugar, viu o candelabro, né? Significando que hoje, que Jesus é a luz do mundo, aquelas chamas deveriam estar acesas. Havia o altar do incenso, né? Significando a adoração e a oração ao Senhor, que também o incensário deveria estar sempre sendo mantido. Então os levitas e os sacerdotes trabalhavam dia após dia para manter os pães, para manter o incenso, para manter o candelabro aceso. E vinha o véu, e após o véu vinha a arca da aliança, feita de ouro, com 2 querubins, né, sobre ela ali, e por cima dela ali era onde o sumo sacerdote fazia o propiciatório. A arca da aliança significa a presença de Deus, juntamente com o propiciatório, né? Uma presença de Deus, com a Shekinah. Mas para que eu estou, né, de certa forma rápida, resumindo um pouco disso aqui? Mostrando que o véu não era o único item que significava, que trazia menção ali a uma santidade. Não, o véu não trouxe uma liberdade total para a igreja, uma libertinagem, digamos assim, né? Mas ela trouxe um compromisso maior, porque quem tinha um compromisso de adentrar pelo véu era somente o sumo sacerdote, mas Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele estabelece um novo testamento, e nesse novo testamento ele rasga o véu e fala que para que nós viéssemos a chegar a Deus, precisamos se achegar a Ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, assim disse Jesus. Então o caminho para nós se achegarmos a Deus é Jesus Cristo. Não há um outro caminho, não há uma outra verdade, e não há vida sem Ele, porque Ele é a vida. Então isso é muito importante nós termos em mente, para quando nós entrarmos na presença do Senhor, né, verdadeiramente para cultuarmos ao Senhor, nós temos que ter isso em mente. Deus deixou para nós a sua palavra, e nós
né, se a gente lê o livro de Levítico ali, que é o chamado à santidade, a gente vai ver minúcias de detalhes e que Deus ele se apega àqueles detalhes, né, com riquezas, com cuidados. Ó, tem que ser dessa forma, tem que ser assim, o culto tem que ser dessa forma, a cortina tem que ser dessa cor. Ele estabelece pequenos detalhes, porque Deus ele não perdeu essa identidade e esses princípios. Ele, quando nós chegamos hoje diante da presença de Deus, né, eu não preciso estar com as minhas vestes sacerdotais, mas eu preciso estar como o Apocalipse diz, com as minhas vestes puras, com as minhas vestes brancas. Então eu tenho que ter um cuidado do que esse véu que se rasga, essa liberdade que o Espírito de Deus nos dá para chegarmos a Ele, para que eu não abuse disso. Já viu aquela pessoa que no início seja de uma amizade, né? Geralmente a gente começa devagar, a gente tenta conhecer a pessoa, para saber com que tipo de brincadeira a gente pode brincar, de que forma a gente tem que tratar, né? E daqui a pouco você percebe que você está com tanta liberdade, porque você adquiriu intimidade, e daqui a pouco você acha que você tem o direito de, às vezes, extrapolar um pouco aquela intimidade. E esse é um cuidado que a gente tem que ter para que não aconteça com Deus, né? Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo Jeová. Então a gente tem que às vezes olhar um pouco para a presença de Deus e falar: Deus, eu tenho toda a liberdade com o Senhor. Sim, o Senhor nos deu essa liberdade. Nós temos direito à intimidade, ao relacionamento com Deus. Sim, nós temos que nos despir das nossas sandálias. Sim. Naquele relacionamento ali, Moisés ali, quando ele vê aquela sarça ardente, o Senhor falou o que para ele? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que estás é terra santa. Moisés ele foi ensinado, doutrinado dentro da cultura egípcia. Se pegarmos ali aqueles, né, hieroglifos ali dos egípcios ali, a gente vai ver em alguns que quando o faraó ou algum líder deles chegava-se diante de algo que eles consideravam divino, eles tiravam as sandálias dos pés. Então quando Moisés chega diante de Deus, Deus está mostrando aquilo para Moisés: Moisés, você está diante do único Deus, do grande eu sou. Então tira a sandália dos seus pés, porque você não precisa de nada, porque aqui eu já purifiquei, porque eu não chego em terra, eu não habito em lugar que não seja puro, que não seja santo. Então se você está diante da minha presença, você pode tirar a sandália dos seus pés, porque a terra agora ela é santa. Então quando Deus ele entrou na sua vida, quando Deus entrou nessa sua terra, porque nós somos um povo santo, a nação eleita, e nós, aleluia, Deus ele fala que o reino dos céus está entre nós. E para a gente ter um reino, ele precisa ter um território. E o território que Deus reina não é a terra material, mas é a minha vida, é a sua vida, é o meu coração e o seu coração. Então essa terra a qual o Senhor escolheu para habitar e para reinar, ela está santa porque Ele está presente nela. Santo, santo. Então o Senhor, a arca fica 20 anos na casa de Abinadab, mas fora dos territórios de Jerusalém. Vamos aqui na revista, introdução do rolê que eu já fiz. Vamos ler aqui o culto e o seu propósito. Adoração. A essência do culto está na adoração ao Senhor. E nunca é demais enfatizarmos essa verdade, pois adoração vazia significa culto frio e sem propósito. Adorar vem de uma palavra que significa inclinar-se, prostrar-se em deferência diante de um superior. No contexto bíblico, portanto, essa palavra significa um prostrar-se diante de Deus em reconhecimento à sua divindade. Quando Davi se prontificou a trazer a arca da aliança, que se encontrava na casa de Obed-edom para Jerusalém, veio adorando a Deus durante todo o caminho percorrido. O gesto de Davi ao dançar
demonstra a atitude de um verdadeiro adorador. É o que vemos com a expressão: Davi ia bailando e saltando diante do Senhor. A palavra hebraica kará, traduzida na versão atualizada como dançar, significa também girar e demonstrar a atitude jubilosa do segundo rei de Israel. Não devemos esquecer que essa dança ou giro era movida pelo Espírito, ou foi algo ensaiado, não foi algo ensaiado, nem tampouco fruto de uma explosão carnal. Davi vinha pela rua cultuando, ao Senhor, mas na presença do Espírito. Aleluia. Mas ali foi a segunda tentativa de levar a arca. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6. Aleluia. Santo, santo. Segundo Samuel, capítulo 6. Diz assim, ó: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baal Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Aminadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. Levando da casa de Aminadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, aquele momento em Nacon, que Davi dançava, até pegar a arca ali da casa de Obed-edom, mas ele foi precedido por esse momento em que eles tiram a arca da casa de Aminadab, que fora levada 20 anos atrás pelos filisteus, deixados ali na casa de Aminadab. E eles agora pegam Uzá, Aiô, os filhos de... tirando ali de Gibeá, os filhos de Aminadab, para levarem para Jerusalém. Só que eles fazem a coisa certa, que era levar a arca para Jerusalém, porém, do jeito errado. Diz a palavra do Senhor que a arca, ela deveria ser levada nos ombros. Vamos lá em Números. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 4. Números, capítulo 4. Vai tratar dos deveres, dos levitas. Vamos ler o 15. Números 4, 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir
o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incensário aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os seus vasos. Vamos lá para o 7, número 7, versículo 9. Número 7, versículo 9, diz: mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Então a arca, se a gente ler também em Êxodo 25 e no 37, vai dizer como fora construída. Ela tinha as argolas laterais ali, que eles tinham que vir com 2 hastes ali de ouro, e levar 4, um em cada ponta aqui, carregando a arca nos ombros, e eles tinham toda uma liturgia ali, eles deveriam caminhar, aí sacrificavam, iam, fazendo dessa forma. Mas vamos ver onde começou esse equívoco, e é algo que devemos tomar cuidado nos dias atuais também, porque a gente viu que Deus ele vela por alguns detalhes que talvez para nós em algum momento possa parecer besteira e ter passado até desapercebido por nós. 1 Crônicas, capítulo 13. Crônicas, capítulo 13. Vamos ler do 1 ao 4. Diz assim, e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. O que a gente percebe aqui? Davi foi ungido para ser rei. Samuel vai à casa de Jessé, dirigido por Deus, para da casa de Jessé ungir um rei que reinaria no lugar de Saul, pois o Espírito do Senhor já havia se afastado de Saul por conta de sua desobediência. E assim o fez. E passaram anos e anos, e Saul começa a perseguir Davi, cerca de 15 anos mais ou menos, Davi começa a reinar, e a gente chega nesse momento. Nesse momento, Davi reconhece que ele precisava trazer para o devido lugar, ele precisava restabelecer o culto ao Senhor, e isso foi, com certeza, uma atitude correta. Porém, Davi reúne os capitães, reúne o seu exército, reúne o povo,
pede para chamar os sacerdotes e os levitas para juntamente trazerem a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. E o primeiro erro, não foi, digamos assim, de Davi. O primeiro erro foi a omissão dos sacerdotes, a omissão dos levitas, porque eram eles que haviam de chegar diante de Davi e falar: Davi, para, eu sei que você preparou um carro novo, eu sei que você está com boa intenção, mas a palavra de Deus, eles tinham que fazer isso, eles tinham que pegar lá os papiros, lá, né, o Pentateuco, e começar ali: não, está vendo? A lei do Senhor nos diz que devemos carregar a arca, é assim, é dessa forma. Mas os sacerdotes, eles se omitem. E se você prestar bem a atenção lá em 2 Samuel, vamos voltar lá para a gente ser bem didático. 2 Samuel, lá no capítulo 6, versículo 7. No 6, Uzá estende a mão para tocar na arca. No 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. Por esta, na minha Bíblia está imprudência. Por esta imprudência. O que é imprudência? Meu Deus, aleluia. É eu fazer algo do jeito errado. Eu estou sendo imprudente. É eu fazer algo sem os devidos cuidados. É uma ação que não foi pensada. Isso é imprudência. Então Uzá, ele poderia carregar a arca, né, vindo ali da geração, né, dos levitas, poderia estar ali sim. O problema é que eles estavam fazendo o certo do jeito errado. E o problema gerou por conta da omissão de quem deveria estar à frente, porque não era Davi que deveria estar à frente. Davi, naquela situação ali, não era um ato político, ali não era um ato, digamos, público em que o rei tinha que se manifestar. Não. Ali quem deveria estar à frente eram os sacerdotes e os levitas. E isso a gente tem que tomar cuidado para não acontecer nos dias de hoje. Tem pessoas na igreja que eu afirmo sem medo que foram ungidas para ser rei, mas não foram ungidas para serem sacerdotes e levitas. Isso é uma diferença e por vezes a gente tem que tomar o cuidado de não olhar para a vida de Davi como sacerdote. Davi era rei em Israel. Tanto é que em determinado momento, até por conta do que alguns erros que ele cometeu, um erro ali que ele cometeu durante a sua vida ali, né, acabou cometendo um homicídio, conforme falamos na lição anterior. Em determinado momento ele está no palácio, ele olha para o seu palácio e fala: não, poxa, eu estou habitando aqui e o Senhor fica em tenda. Não, vou fazer um rascunho aqui, um desenho bonito, e vou fazer um projeto para que eu possa construir um templo ali, né, bonito, de ouro para o Senhor. E o Senhor visita Davi, né? Fala: Davi, não, sua mão tem sangue, você não vai poder construir um templo. Seu filho vai construir. Então, mostra que o Senhor, ele separa as coisas em sua obra. Uma coisa é o Senhor escolher alguém, capacitar para abençoar, prosperar, e outra coisa é essa pessoa ministrar, né, louvar ou fazer qualquer outra coisa na casa do Senhor. Tem que ver para que eu fui ungido. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Precisamos entender bem qual é o nosso chamado para que a gente não faça a coisa certa do jeito errado. Davi fez a coisa certa do jeito errado porque ele, sendo rei, ele pega aquela autoridade e se acha no direito de conduzir a seu bel prazer, dentro de suas regras, a arma do Senhor. Mas eu não consigo conduzir uma igreja, conduzir a obra do Senhor pelo meu diploma, pelos meus estudos. Não,
Tem que ser por Deus, tem que ser dirigido por Deus. Se eu achar, né, não, porque eu estudo inovação, eu estudo isso, a gente fizer isso, a obra cresce. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então o Senhor, Ele age com dureza na vida de Uzá, justamente por isso. Falou: Uzá, eu vou te mostrar que você não deveria estar em cima desse carro com a minha arca, porque eu não devo ser transportado dessa forma, e você bem sabe, porque a Bíblia diz que ele foi fulminado por conta da imprudência. Então, para eu agir com imprudência, eu tenho um conhecimento prévio do que eu deveria fazer. Ele tinha habilidades, ele tinha conhecimento de como deveria ser transportada a arca, mas ele não a faz. Por quê? Porque foi omisso. Então que nós não venhamos a nos omitir diante do que o Senhor colocou para nossas vidas, diante do que o Senhor colocou para nós fazermos. E isso em tudo, né? Na obra de Deus, sim, mas eu tenho meu papel como pai, eu tenho meu papel como esposa, eu não posso me omitir. Você não pode se omitir. A gente tem que agir, né, como pai, a gente tem que agir como esposa, a gente tem que agir, né, como líder. No que você vier a fazer, haja conforme aquilo que Deus te chamou. Então a gente entra na segunda situação. Então eles ficam receosos com aquilo, então eles levam a arca e deixam ela na casa de Obed-edom. Diz a palavra que a casa de Obed-edom fora abençoada, né? Então levam aquela notícia para Davi, falar: Davi, a gente está em paz com Deus, porque a casa de Obed-edom foi abençoada por a arca estando lá. Então, com certeza, a Bíblia não diz os detalhes, mas com certeza Davi foi consultar os sacerdotes: o que a gente fez de errado? E alguém se manifestou: Davi, a gente fez isso errado. Então a gente percebe que agora, na segunda vez, na segunda tentativa de levar a arca a Jerusalém, eles fazem do jeito correto. Eles fazem do jeito correto. Sim, tá. Então eles tiram a arca ali e agora eles fazem da forma correta. Eles davam passos, sacrificavam. Eles davam 2 passos, sacrificavam. E assim até chegarem a Jerusalém. Vamos aqui na lição, no item 2. Comunhão. Outro elemento indispensável ao verdadeiro culto a Deus é encontrado no culto, indispensável ao culto a Deus e é encontrado no culto davídico, é a comunhão. Sem comunhão com Deus, a quem servimos, e com o nosso próximo, não é possível uma adoração verdadeira. Ainda quando Davi conduzia a arca de Deus a Jerusalém, observamos ele tomando uma atitude que demonstra uma característica importante de um verdadeiro adorador. Ao final do percurso, a Escritura afirma que Davi repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Ao dar esses presentes, Davi demonstra ao povo a fraternidade que deve existir entre os adoradores do verdadeiro Deus. Na nova aliança, essa comunhão é ainda mais fomentada. Basta olharmos para os crentes no início da igreja primitiva. A comunhão é, pois, uma via de mão dupla. Só a teremos com o Senhor se zelarmos pela comunhão com os nossos irmãos. Se quebrarmos nosso relacionamento com o próximo, não teremos comunhão com o Senhor. Comunhão, né? Não há culto sem comunhão. Não tem como manter uma igreja de pé sem comunhão. Precisamos estar juntos, precisamos estar unidos
precisamos estar num só corpo, num só propósito e um só Espírito. Onde a união, Deus ordena a bênção. Então, quando aquele ato de Davi chamar todo o povo, todo o exército, né, foi algo bom, foi algo proveitoso, foi algo que agradou a Deus, porque precisamos estar adorando a Deus todos juntos, né, no mesmo propósito. Não tem como haver comunhão com propósitos distintos, com propósitos que não se convergem, que não andam não buscam o mesmo objetivo. O Senhor, quando ele ora lá em João, se eu não me engano, 17, a oração de Deus pelos discípulos, né, em geral, ele ora até pelos aqueles que ainda haviam de se converter, né? Ou seja, nós, os que haviam de nascer e se converter e andarem diante dos propósitos de Deus, o Senhor, ele ora e ele pede muito isso a Deus, que assim como ele e o Pai eram um, que nós viéssemos a ser da mesma forma. Isso é muito forte, porque a gente sabe da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas são três, mas são um só, com manifestações diferentes. É o Deus Pai que tira uma porção de si, o Verbo se faz carne, vem Jesus, que é o Filho, e ele fala: eis que vou para o Pai, mas vos deixo um consolo, que já é o Espírito Santo. Então é o próprio Deus se manifestando de três formas diferentes, com três propósitos diferentes, né, mas que se convergem em salvar a nossa vida e nos auxiliar e nos consolar. Então a igreja, ela é feita dessa forma. Somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com realidades sociais diferentes, com ensinamentos diferentes, com histórias diferentes, mas que o Senhor pegou as nossas vidas e nos colocou dentro do seu corpo. E agora nós vamos ser um. E nós temos que tomar um cuidado, né? Porque para não confundir só uma coisa, né? Eu ter comunhão, para eu ter comunhão com Jefferson, né? Eu não preciso estar na casa dele todo dia, ou ele na minha casa todo dia. Mas eu consigo ter comunhão com ele, porque eu estou em paz com ele, eu estou no mesmo espírito com ele. Então a comunhão da igreja primitiva ia um pouco mais além, né? Eles ajudavam um ao outro. É eu poder contar com você no momento da minha necessidade, é você poder contar comigo no momento da sua necessidade, seja ela qual for. E isso faz parte da comunhão. É quando eu estiver fraco, você perceber que eu estou fraco, porque um dos atributos de Jesus era esse: ele tinha que íntima compaixão. Íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É o sentir a dor do outro, é o me colocar no lugar do outro, é eu olhar para você e falar: puxa, você está diferente hoje. A gente percebe lá em Neemias, né? Quando Neemias vai servir ao rei, o que o rei olha e fala para ele? Não, o que aconteceu? Você hoje está diferente. Aí ele fala: não, que as muralhas estão quebradas, as portas estão queimadas, os meus irmãos estão em Jerusalém. Ele não estava junto, ele não estava em Jerusalém, mas ele sente a dor dos irmãos que estavam em Jerusalém. Isso é comunhão. Ele estava no mesmo espírito, no mesmo propósito. Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque ele tinha, aleluia, aquele compromisso de se inclinar para Jerusalém e para orar 3 vezes ao dia. Isso é comunhão. Porque eu estou no mesmo propósito que você está no mesmo propósito que eu. Mesmo muitas vezes estando longe um do outro, nessa situação de pandemia, né? Agora estamos flexibilizando já algumas coisas, mas ficamos bem distantes, né? Bem isolados um do outro,
mas a comunhão não foi quebrada, porque ela vai muito além, é diferente, né? Há uma comparação que eu gosto muito da questão da união e da unidade, que o Senhor quer que nós venhamos andar em unidade e não somente em união, porque quando você pega um saco de batata, você vê a união de batatas, você vai ver várias batatas, você reconhece que é um saco de batata, mas você identifica que uma batata é maior, uma batata é menor, né? Uma batata está mais escurecida, outra está mais clarinha. Mas agora quando você faz o purê, você vê a unidade. Você não consegue mais distinguir uma batata e outra, não existe diferenças. Então são esse ensinamento, são esses princípios que a igreja primitiva deixou para nós, quando eles repartiam, né? Então esse ato de Davi, né? E durante aquele culto, aquela celebração, eles repartiam aqueles pães. Ele está nos mostrando isso, é Deus nos mostrando esse princípio de unidade. Eu sinto a sua dor, você sente a minha dor. Eu me alegro com sua alegria e você se alegra com a minha alegria. É estarmos unidos no mesmo propósito. Vamos no 2, o culto e seus utensílios. O altar do holocausto e do incenso. O altar mais conhecido do Velho Testamento é o do holocausto, isso é, destinado à realização dos sacrifícios. Este altar era o local onde se derramava o sangue de um animal inocente para fazer expiação pelo pecado, lembrando com isso o sangue do Cordeiro de Deus, que seria sacrificado por toda a humanidade. Na nova aliança, em vez de sacrificarmos animais, fomos transformados em sacrifício vivo pelo Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Por outro lado, o altar do incenso tem sua simbologia ligada à oração e intercessão. Na nova aliança, a Escritura declara que esse incenso é a oração dos santos. A arca. Na arca da aliança eram guardadas as tábuas da lei e outros objetos sagrados, e a sua simbologia está associada à presença de Deus. Infelizmente, nos dias de Samuel, os israelitas haviam transformado a arca em uma espécie de amuleto e tentavam usá-la como um feitiço. De nada adianta barulho sem poder. De nada vale um utensílio sagrado, senão a obediência por parte de quem o conduz. Davi queria que a arca adquirisse nos seus dias a sua verdadeira simbologia. Isso é muito forte. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não entrar por esse mesmo caminho de usar o nome do Senhor em vão, né? De usar o Senhor somente como o meu amuleto. E isso, de certa forma, acontece ali em João capítulo 6. João capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22. Possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Porque aqui, esse cenário que estamos narrando quer resgatar justamente isso, a verdadeira adoração, o verdadeiro propósito, o verdadeiro culto ao Senhor, né? Não existe culto sem adoração. Na tradução da Bíblia para o português, né, isso se difere em culto, em adoração, né? Mas a Bíblia, por exemplo, no inglês é uma palavra só, worship, que significa tanto cultuar quanto adorar, porque eu não consigo cultuar sem adorar, e se eu estou adorando, eu estou cultuando. Então são palavras distintas no nosso idioma, mas para com Deus é a mesma coisa. João 6:22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar
vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Muito forte, né? O povo vem ali, né? Não era um ou dois, não. A Bíblia diz que veio uma multidão. A gente olhando com os olhos carnais, a gente olha, poxa, que maravilha, uma multidão seguindo a Jesus. Mas Jesus, que conhece a verdade, que conhece o íntimo do nosso coração, Ele diz: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. E aí Ele falou: só trabalhar não pela comida, porque isso é perecível. Qual o propósito que devemos chegar a Deus? Buscarmos o Filho do Homem, que nos dará a vida eterna. Então, a gente tem que tomar cuidado de não estar usando o nome do Senhor, até mesmo adorando a Deus por conta do pão. Eu tenho que adorar a Deus pela essência dele, pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. É por isso que eu devo adorá-lo. Entendo bem que muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor magoado, né? Ora pelas nossas aflições, nós somos seres humanos, e isso é bíblico também, mas a gente não pode ter isso como nossa base, não, o fundamento da nossa fé não pode ser os bens que o Senhor pode me dar, mas sim a presença dEle. Porque quando a arca foi levada para a casa de Obed-Edom, o que aconteceu na casa de Obed-Edom? Ele foi abençoado. Então eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que buscar trazer a arca de Deus para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho, por onde eu estiver. A arca, que simboliza a presença de Deus, ela precisa estar ali. Abraão, as terras por onde Abraão ia, ele construía um altar e sacrificava ao Senhor, consagrando aquela terra. Nós devemos fazer isso também, chegando no nosso trabalho, né? Adorar a Deus pelo trabalho que temos, adorar a Deus pela família que temos, adorar a Deus por tudo que temos. Aleluia. Mas sabendo que, embora a porta se feche, aconteça algo na família, independente da circunstância, Deus continua sendo Deus e eu vou adorá-lo. Aleluia. Então, a gente percebe que lá em 1 Samuel, lá no capítulo 4, quando o povo ele é derrotado, se a gente ler com detalhes ali, eu não vou ler para não alongar, eles fazem isso. Eles estão perdendo a batalha, e o que eles fazem? Pega a arca, traz a arca, eles levam a arca e continuam perdendo a batalha. Eles não perdem a batalha para os filisteus levam a arca embora. E a Bíblia diz, né, que quando a arca chegou, os filisteus tremeram, falaram: ali chegou a arca lá do Deus deles lá, chegou a presença do Deus deles lá. Mas mesmo assim, eles mesmo temendo, eles foram para a guerra e venceram os israelitas. Por quê? Estavam usando a arca como amuleto. A gente não tem o direito de usar Deus como nosso amuleto.
Davi, quando ele declara para o gigante, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, não é porque ele queria ganhar a filha de Saul, não é porque ele queria que seus pais não pagassem impostos, não é porque ele queria riquezas e bens materiais, que era o prêmio que Saul prometeu. Não, ele foi porque ele queria, envergonhar o adversário. Ele queria derrotar o que era o circunciso. Ele queria derrubar aquela maldição que o adversário estava lançando contra Israel. Então, diante daquela afronta, ele fala, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e não pelo que eu posso ganhar com isso. Há uma diferença até quando oferecemos ajuda para alguém, ou até mesmo na obra de Deus, quando eu vou exercer alguma coisa, porque há duas mentalidades diferentes. O aproveitador ganancioso, ele olha para uma situação em que precisa da sua ajuda, ele olha para aquela situação e ele tenta identificar o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? A pessoa realmente tem um propósito de ajudar e de cooperar, aquele que está de fato em comunhão com a obra do Senhor. Ele olha para uma situação de dificuldade e se pergunta: como eu posso ajudar? São coisas diferentes, são olhares diferentes para uma mesma situação. Um olha como eu posso ajudar, o outro olha o que eu ganho com isso. Nós, como olhamos para as situações? Com o olhar do que eu ganho com isso, ou como eu posso ajudar? Que possamos estar em comunhão e olhar sempre como eu posso ajudar, o que eu posso fazer para melhorar. Porque Davi, como eu falei no início, ele faz a coisa certa do jeito errado. Ele tinha um coração de trazer no coração a boa vontade de trazer a arca, mas por não ter um conhecimento adequado, e os sacerdotes e levitas se omitirem, que eles estavam tão afastados dos rituais, eles estavam tão afastados do culto a Deus, porque isso deveria partir do sacerdote. O sacerdote deveria falar a Davi: a arca não pode ficar longe de Jerusalém, a arca precisa estar em Jerusalém. A gente tem que tomar cuidado para nós não nos acostumarmos e ficar longe da presença de Deus. Os sacerdotes estavam longe dos seus ofícios, porque se a arca não estava ali, eles não estavam cultuando, eles não estavam fazendo holocaustos, eles não estavam oferecendo sacrifícios, e era justamente aquilo a razão de ser e a razão de existência deles. A gente tem que tomar cuidado para nós não ficarmos longe da nossa razão de ser e o nosso motivo da nossa existência, que é o propósito ao qual Deus nos chamou. Quando o sacerdote fica longe da arca, quando o sacerdote não oferece sacrifícios, quando o levita para de tocar as harpas, os saltérios, ele está vivendo fora do propósito de Deus, ele está longe daquilo que ele foi chamado. Então Davi, como rei, nasce no coração dele o desejo de trazer o culto de volta, de restabelecer o culto, mas os sacerdotes, mas os levitas estavam tão cegos que não orientaram o rei a forma correta de fazer. Hoje Deus está nos alertando e nos despertando através dessa lição. Eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado, eu estou exercendo o meu sacerdócio, eu estou exercendo o meu ministério. Eu fui chamado para orar, então ore. Eu fui chamado para sentar no banco, não senta no banco e glorifica. Mas eu te dou um conselho: se você foi chamado para ficar no banco, fique no banco. Não tente tomar o lugar do sacerdote, porque foi por isso que Uzá morreu, porque Davi tentou dirigir e fazer algo que ele não foi chamado e fez da forma incorreta. Então tem que buscar para que eu fui chamado. Eu estou hoje ministrando a palavra do Senhor, com responsabilidade no ensino. Esse é o meu chamado. Eu tenho que exercer isso da melhor forma possível. Não foi o talento que Deus colocou na minha mão, eu não posso enterrar conforme o pastor pregou.
posso pegar e enterrar os meus talentos. Se o teu talento é o de louvar, se o teu talento, independente de qual seja o talento que Deus derramou pela sua vida, se dedique a isso e faça isso. Faça isso. Isso também, já terminando, no meu trabalho, no seu trabalho, você foi chamado para quê? Então faça isso. Não seja isso. Porque daqui a pouco está eu chorando aqui, poxa, aconteceu um vento no meu trabalho, e às vezes a culpa é minha. Se eu fui chamado para cuidar disso, eu vou cuidar disso da melhor forma possível, vou fazer para um homem como se Deus estivesse fazendo, porque é isso que a Bíblia me ensina. Aí não, eu chego no meu trabalho, em vez de eu querer ajudar o meu superior, eu quero entrar em guerra com o meu superior, eu quero entrar em conflitos com meus superiores, e isso não é do agrado de Deus. A Bíblia me ensina que Davi era de gentil presença. Onde Davi chegava, as pessoas se sentiam bem em estar perto deles. As pessoas se sentem bem em estar perto de mim? As pessoas se sentem bem em estar perto de você? Porque não tem como eu dizer que eu tenho comunhão, que eu tenho a presença de Deus, que eu sou um adorador, e ninguém quer ficar perto de mim. Se não for porque está endemoniado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque até alguém que vem endemoniado, diz a palavra do Senhor, que quando Saul era ali atormentado por aqueles espíritos, Davi tocava a harpa e o espírito saía. Então eu tenho que olhar para a minha vida e falar: Deus, eu estou exercendo aquilo que eu fui chamado. Precisamos exercer o nosso ofício. Item 3, o culto e sua liturgia. A liturgia na velha aliança. O culto judaico possuía uma liturgia complexa e inflexível. Nos dias de Davi, muitos elementos dessa forma de adorar ainda continuavam. Isso é comprovado em todo o Velho Testamento, e especialmente nas dezenas de regras que serviam para regulamentar o culto e que são mostradas com abundância no Pentateuco. O vocábulo liturgia é oriundo de duas palavras gregas que são, respectivamente, leiton e ergon. A junção desses vocábulos significa literalmente serviço público. A Septuaginta usa esse vocábulo para traduzir os termos hebraicos. Sharat e Avodá. Os estudiosos observam que no contexto do Velho Testamento a liturgia passa a ser aplicada a sacerdotes e levitas que se ocupavam dos ritos sagrados no tabernáculo ou no templo. Tanto os sacerdotes quanto os levitas trabalhavam duro para darem conta do ritual litúrgico do culto judaico. A liturgia na Nova Aliança. Os escritores do Novo Testamento tomam emprestado esse significado e aplicam a estrutura do culto cristão. Assim, no contexto neotestamentário, o termo é utilizado para cristãos servindo a Deus, seja pela oração ou instruindo outro no caminho da salvação, ou de alguma outra forma. De fato, é o que podemos observar quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos. E servindo eles ao Senhor. Nesse contexto, a palavra servindo é a tradução do grego liturgia, que no português é liturgia. A liturgia da igreja primitiva, ao contrário do culto veterotestamentário, é extremamente simples. Incluía a leitura da Bíblia e a sua explanação, a oração, a recitação de salmos, cânticos de hinos e expressões carismáticas do Espírito Santo. Isso não quer dizer que os cristãos primitivos não se preocupavam com os rituais do culto e que se fossem desprovidos de sentido. Devemos lembrar que há um contraste enorme entre o da Nova Aliança, o que justifica também essa diferença litúrgica. Por exemplo, no Antigo Testamento, a adoração era com base na letra. No Novo Testamento é no Espírito. No Antigo Pacto, o sacerdócio
é local e cabia à tribo de Levi. No novo, o sacerdócio é universal. No antigo, a unção do Espírito vinha especialmente sobre ofícios, isto é, reis, profetas, sacerdotes. No novo, o derramamento do Espírito é sobre toda a carne. No antigo, a adoração é reservada ao templo. No novo, ao templo da adoração, isso é, cada crente é um santuário do Espírito Santo. No antigo, o Espírito estava com os crentes. No novo, o Espírito está nos crentes. Esses fatos justificam a diferença na forma litúrgica. No entanto, conservam de igual modo a sua essência. Então, a gente percebe que há algumas diferenças no culto da velha aliança e na nova aliança. Abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 9. Vou fazer algumas leituras aqui só para a gente. Hebreus 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus 9, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberto de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Isso é o que tinha dentro da arca. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. E só para a gente, mostrar na palavra aquilo que eu falei a título de introdução, como era o ritual ali, a adoração, em alguns momentos, o sacrifício do pecado de forma resumida. Então vamos abrir também em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Como eu devo cultuar hoje? Efésios capítulo 5. Vamos ler. Vamos ler a partir do 15 aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, como eu devo cultuar a Deus hoje? Dessa forma. Entendemos bem que dentro da liturgia, né, uns cantam o da harpa, outros não cantam, isso aí não tem problema, não está fora da Bíblia, não há nenhuma heresia nisso, né? E uma coisa que a gente tem que levar como ensinamento, né, que a Bíblia nos diz o seguinte, que é ligado na terra, é ligado nos céus. O que quer dizer isso? Né? Entre outros contextos, mas no nosso contexto aqui diz o seguinte: o que se concorda aqui na terra, Deus dos céus, Ele olha e fala: meus filhos concordaram com isso, desde que não seja algo pecaminoso, que esteja fora da palavra de Deus. Mas se eu faço um acordo com o pastor Júlio, Deus viu no céu que eu fiz um acordo com ele. A hora que eu fizer o distrato daquilo, né? Ou seja, não for mais de acordo com aquele contrato que eu fiz com ele, Deus vai olhar do céu e vai me reprovar. Ué, você não ligou na terra lá, vocês dois trataram e agora mudou tudo? Você... Não. Então, eu pego isso de exemplo para algumas questões de liturgia, de culto. Isso, eu sou da onde? Da Assembleia de Deus, Casa de Adoração. Eu não concordei em estar aqui, eu não concordei que eu, como ministro, na escola dominical, até que o pastor libera ver se de cabeça de malha, não tem nenhum problema. Só estou falando isso a título de exemplo, tá? Não quero polemizar isso aqui não. Mas o pastor não ordenou, dentro da cultura da Assembleia, a gente não sobe ao ministério com gravata? Amém. Foi ligado na terra? Eu concordei? Eu curti no Facebook? Amém. Ele só curtiu no Facebook para a gente contextualizar a nossa prova. Eu dei um joinha, curti, foi ligado na terra, foi estabelecido no céu. Aí eu concordei isso. Pastor me consagrou, tudo mais. Aí daqui a pouco eu viro a cabeça. Não, aí é besteira, isso aí não existe. Deus olhou lá do céu, mas filho, você começou de uma forma, agora você está querendo mudar tudo. Não foi concordado na terra? É ligado nos céus. Então a gente tem que tomar, isso aqui foi só um exemplo que eu dei, né? Para que eu não tente mudar uma coisa que em algum momento eu concordei e que não é algo que está fora da Bíblia. Se é algo que está fora da Bíblia, a gente sempre conversa, né? Se eu falar, eu estou ministrando aula aqui, eu falei algo fora da Bíblia, você vem e conversa comigo. Antes, o que tu falou, tá legal, né? Eu vou rever meus conceitos. Mas algo, questão que a gente concorda ou não aqui, pode ter N assuntos, isso foi um exemplo que eu dei, né? A gente tem que ficar sempre atento a isso. Porque, senão, a Bíblia diz que a palavra do crente é o quê? Sim, sim, e não, não. Então, se eu concordei com algo, eu não posso voltar atrás e mudar depois. Mas, de forma geral, né, a gente não precisa mais sacrificar animais, porque o sangue do cordeiro foi derramado uma única vez, que é o que ele falou lá, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele ia ao Santíssimo e oferecia holocausto pela sua própria vida. Mas só que o sumo sacerdote hoje é quem? É Jesus. Que ele não morreu, ele morreu e ressuscitou e reina eternamente. Então não vai haver um outro sumo sacerdote. Ele nos deu o direito, né, de exercermos a atividade sacerdotal ao rasgar o véu, ou seja, todos nós podemos adentrar a presença de Deus. Todos nós somos templo do Espírito Santo. Isso foi maravilhoso, sim, mas também trouxe grandes responsabilidades para nós. Nós temos que ficar muito atentos com isso que Deus colocou em nossas mãos. Essa grande responsabilidade de sermos atalaia do Senhor, de sermos templo do Espírito Santo de Deus, de sermos referências de homens e mulheres na terra. Porque não é mais a selva,
Não, ele é independente até do ministério, tá? Né? Não é a Selma, membro da casa de adoração, ou Selma, que é evangélica, que professa a fé. Não. É a Selma, serva de Deus. É diferente, não é a Selminha, mãe da Melanie. Não, é a Selma, que é uma mulher de Deus. Então, o que ela fizer, o que eu fizer, não mancha somente a minha vida. O nome do Senhor, a Bíblia diz que quando Davi, na última aula falamos isso, quando Davi pecou, e Natan vai repreender ele fala isso: Davi, estão dizendo por aí o seu pecado, e isso está envergonhando o nome do Senhor. Então, o que eu faço de errado, o adversário usa para tentar envergonhar o nome do Senhor. Que possamos ficar bem atentos a isso. Né? Antes de ler a conclusão, eu tenho que ficar atento porque no início eu preciso entender quem eu sou. Eu tenho unção de rei ou eu tenho unção de sacerdote? Eu não posso confundir as coisas. Para dar um exemplo, né? Quando eu estava no exército, estava lá em Campinas, tinha um primeiro sargento lá meu, aí ele falou que tentaram fazer isso com ele. Ele servia na época de Taubaté, sei lá. Aí, antes entrei na igreja, eu fiquei lá um pouquinho. Aí o pastor queria consagrar ele, mas não por ele ter aquele chamado. Ele tinha uma experiência com Deus. Ele falou: antes eu percebi que ele queria me consagrar por quem eu sou profissionalmente. Ele acreditava que aquilo podia agregar alguma coisa. Meu Deus. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Quem eu sou profissionalmente ou quem eu sou independente das circunstâncias, não quer dizer que eu deva ser um sacerdote. Às vezes eu posso ser um bom líder no trabalho e um péssimo líder como cristãos, porque a forma de se relacionar é diferente. Às vezes você pode liderar multidões no trabalho e não saber arrebanhar uma igreja. Porque não é ferro e fogo, é diferente. Meu Deus. Você está cuidando de almas. Aleluia. Então, Davi era um ótimo rei, sim, mas não foi chamado para sacerdote. Aleluia. Outra coisa que falamos: omissão. Não se omita. Não se omita. Aleluia. Uzá foi fulminado porque foi omisso. Não seja omisso. Deus não é injusto. Deus fulminou ele porque ele bem sabia a forma correta de transportar a arca e não estava fazendo. Por isso a Bíblia nos diz que ele foi imprudente. Ele tinha conhecimento, ele tinha habilidade para exercer algo, mas fez sem tomar as devidas cautelas. Tá? Então não devemos ser imprudentes na obra do Senhor. E devemos cultuar ao Senhor, devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo em holocausto ao Senhor. Devemos agradecer, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, ele na figura ali de sumo sacerdote, ele se oferece na cruz do Calvário e estabelece a nova aliança, o Evangelho de Cristo. E por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui, ganhamos essa oportunidade, esse privilégio. Através de Cristo, a palavra de Deus chegou a nós que somos os gentios. Na velha aliança, a palavra não chegava aos gentios. Os judeus não pregavam aos gentios. Mas na nova aliança, através de Cristo, por isso que lá em Joel capítulo 2, ele vai falar isso. Nos últimos dias, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, os servos e servas profetizarão, dando a ideia de que não vai ficar limitado a um determinado grupo social. Ali ele vai falar de idade, ele vai falar de homens e mulheres, ele vai falar de condição social entre servos e servas. O que Deus está estabelecendo ali em Joel capítulo 2 é que o Espírito Santo nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne.
Pai, independente se é homem, se é mulher, independente da classe social, independente da responsabilidade que tenha no templo. O Espírito Santo está sobre a sua vida, o Espírito Santo está sobre a minha vida, o Espírito Santo está sobre a igreja. Amém? Então, lendo só a conclusão aqui para fechar. Deus, maravilha. Aprendemos, pois, como Davi organizou o culto a Jeová e nos deixou um legado de zelo e piedade. Devemos cultuar a Deus, mas não de qualquer forma. A Escritura adverte que, tratando-se do culto ao Senhor, ele deve ser realizado e oferecido ao Eterno como decência e ordem, embora não estejamos mais debaixo dos preceitos da velha aliança concernentes ao culto. Os princípios que os fundamentam, reverencia, pureza, sinceridade, devem nortear ainda hoje o nosso culto, né? Devemos ter reverência diante da presença de Deus. O véu do templo foi rasgado? Sim, mas nos trouxe mais responsabilidade. Não tirou, não nos eximiu, mas aumentou a nossa responsabilidade, pois hoje somos templo do Espírito Santo. Na velha aliança, era só o sacerdote, era só o sumo sacerdote que adentrava, sacrificava, o povo deixava lá um animal, um novilho, limpinho, sem mancha, sem mácula, né? E embora aquele sangue era derramado, ele voltava a fazer as mesmas práticas. Então o Senhor fala, não, agora eu vou derramar o meu sangue, eu vou me doar na cruz do Calvário, eu vou me oferecer como sacrifício, e eu agora, como um consolador, eu vou estar dentro deles, eu vou falar para eles quando eles estão errados, eu vou convencer o homem do pecado e do juízo, porque esse quem faz é o Espírito Santo de Deus, não é por força, não é por violência. Então que possamos ficar com essa lição. Precisamos cultuar o Senhor, mas verdadeiramente. Não podemos usar o Senhor como um amuleto, mas reconhecendo que Ele é o Altíssimo, Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Glória! Pastor, vai fazer as considerações finais aqui? Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe todos, obrigado a todos que assistiram, a todos que compareceram. Aleluia! Maravilha, né, irmão? Cheguei a acompanhar um pouco ali no início, mas tive que dar uma saída, mas deu tempo de chegar ainda para fazer as considerações finais. Toma posse, irmão, todo o ensino que Deus tem para a nossa vida nessa igreja. Temos tido aqui palavras maravilhosas de ensinamento aos domingos, pregações às terça e quinta, né? Deus tem usado os ministros dessa igreja, o Anderson. Nós vamos até pregar sobre isso, né? Muitas das vezes o profeta de casa não tem honra e deixamos de ganhar muitas bênçãos por isso. Mas o Senhor tem coisa boa para nós. Você que valoriza, você que honra o ensinamento da tua igreja e dá crédito, né, Luiz? E dá crédito e acompanha, Deus abençoa a tua vida. Aleluia! Hoje nós temos essa dificuldade, mas o Senhor contempla aqueles que dão crédito, contempla aqueles que valorizam. E o Senhor vai honrar por isso, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa aula. A aula das horários da Grande Patinho está sendo uma bênção. Vamos orar pela nossa diaconisa Solange, essa varoa valorosa, completa mais uma primavera na presença do Senhor. Todos nós somos valorosos, irmão. Mas a gente também honra aquelas pessoas, né? A Solange é dedicada mesmo, não falta culto, não falta escola bíblica dominical e mora longe.
Tem toda a dificuldade para chegar aqui, mas chega. Vem, vem cá, Zão, vem aqui na frente. Vem lá de cima do camarada. Não falta culto, não falta dominical, não falta. Hoje, aqui está a tua ungida, a tua escolhida, a tua separada, Senhor. Que é incansável na sua obra. Como ali, Senhor, fala a tua palavra, Senhor, na profetiza Ana, Senhor. Não se afastava do templo, se servia com jejum e oração. E não é diferente no dia de hoje, na vida de Solange. Tu me faz lembrar essa palavra. A tua ungida, Senhor, não se afasta do teu templo. Tem jejuado, tem orado, tem te buscado. E nesse dia de hoje ela completa mais uma primavera na tua presença. Meu Pai, que tu possa presentear ela. Meu Pai, que tu possa honrar ela nesse dia. Dá um presente do céu para ela, Senhor. Realize Jesus no coração dela, Senhor. Abre todas as portas, Senhor. Salva toda a sua família. Salva toda a sua parentela. Dá um dia alegre ali, Senhor, com a sua família. Porque eu tenho certeza e creio, Senhor, que a família estará reunida, comemorando esse dia tão especial dessa mulher que te serve, Senhor, em espírito e em verdade. Eu oro e abençoo e me alegro, Senhor, pela vida da tua ungida, em nome de Jesus. Amém e amém. Coloca a tua mão no coração, receber evento apostólico. Logo mais temos um culto aqui maravilhoso. Não falte, irmão. Venha cultuar o nome do Senhor, amém? Que o grande amor de Deus e as 12 consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós que aguardam e esperam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Tenha em nome de Jesus e a paz do irmão.